Você tá com uma remela. Ah, já gravei nos outros 3. Bruno vai mostrar da remela, porque ele gosta de fazer essa piadinha. Ó, Bruno, não faz isso comigo. Vamos lá. Fala pessoal que acompanha a gente no blog do Ciência Informa, no canal do Ciência Informa. Hoje eu estou aqui com a Desirê para falar de um método. A gente ouve muito, né, esse tipo de pergunta, né? Qual método é válido para avaliar a composição corporal? O que vocês usam na pesquisa eu não tenho acesso, então eu queria saber se, por exemplo, a bioimpedância, acho que ela é a top 1, né, de mais perguntada, né? As pessoas têm bastante interesse. Top 1? Desirê, você vai começar? Deixa ir embora, vai. Eu deixo, você pode ir embora. Quer dizer, não, deixa o vídeo ir embora. É. Vai, vamos começar de novo então. Não precisa começar de novo. Agora vai. Deixa eu fazer um contraponto. Muito. O que você acha da bioimpedância, da aplicabilidade da bioimpedância? Dá para fazer uma avaliação que seja acurada, que seja válida, usando a bioimpedância? Dá. Eu acho que é importante as pessoas entenderem primeiro o que é a bioimpedância, né? Como é que ela funciona. A bioimpedância, ela vai ligar eletrodos, vai ter eletrodos que vão entrar em contato com a sua pele, então desde que se for uma balança que você sobe, né, tem a plataforma ali, o local certinho para você colocar o pé. Tem alguns que tem o próprio eletrodo que você gruda no paciente, pode ser na mão, no pé, então tem bipolar quando são 2 pontos, tem tetrapolar quando são 4 pontos diferentes. E existem várias, como tudo na vida, qualidades de máquinas. E tem máquinas muito boas no mercado, algumas muito caras, outras nem tanto. O que acontece, que é importante a gente entender, é que, por exemplo, você tem máquina no mercado que custa mais de 100 mil reais, 70 mil reais. E aí você fala, nossa, então ela tem que ser muito boa. E aí quando vai... Todas essas máquinas, muitas vezes, elas foram validadas em estudos científicos. Então você olha que quando você compara essa máquina de bioimpedância com DEXA, o erro é menor do que 5%, então você fala, nossa, é muito boa mesmo. Porém, quando é feita essa validação, o que acontece é que é feito um protocolo muito rigoroso dos indivíduos que vão ser submetidos ao teste. Então esses indivíduos, eles comem exatamente a mesma coisa no dia anterior, eles fazem a mesma prática de atividade física, ou seja, na verdade não fazem atividade física 2 dias antes da prática, não tomam nada que pode ser diurético. Então, para algumas pessoas, o café é diurético, alguns tipos de chá são diuréticos. Então, é feito também um controle da temperatura, né? Uma padronização da temperatura ambiente, para a pessoa não suar mais do que suou da outra vez. Então, é um rigor que, na prática clínica, é muito difícil da gente ter. Mas isso é um ponto importante, né? Acho que para qualquer tipo de avaliação, por além da bioimpedância, o profissional tem que ter um rigor muito grande, né, na sua avaliação, assim como a gente tem na pesquisa, você não acha? Porque se a gente não tivesse rigor, não seguir todo o protocolo, né, o mesmo protocolo que foi utilizado para a validação daquele determinado método, a gente não vai ter uma medida acurada, ou seja, uma medida que mede com exatidão o que se propõe a medir. Isso a gente é um precisa grande começar a ter esse problema. hábito, né, na prática. Sim. E porque eu atendo muito paciente que fala, eu passei com um profissional antes e aí fazia bioimpedância, mas o resultado era meio estranho, né? Dava que perdia massa magra, ganhava massa gorda. E muitas vezes, porque o que acontece, Bruno? A bioimpedância, ela funciona como? Essa corrente elétrica ela é conduzida pela água dentro do nosso corpo. Então o estado de hidratação da pessoa vai influenciar em muito esse cálculo que a máquina vai fazer. Então se a pessoa toma 1 litro de água antes de fazer a bioimpedância, 1 horinha, 1 litro não, mas meio litro, né? Que 1 litro vai ser eliminado pela urina grande parte. Mas se a pessoa está muito bem hidratada aquele dia, o valor vai dar 1. Se no outro dia ela chega completamente desidratada, depois de uma sessão de treino embaixo do sol, o resultado de massa magra e gordura também vai dar outro. E quanto até mais... a hora do dia parece influenciar, né? Influencia muito. E não é besteira, viu, gente? Eu sei que a gente é chato na pesquisa, com os nossos protocolos, mas vocês precisam ser chatos também na avaliação clínica de vocês. Claro. Isso é acurácia, né? Muita gente fala, né? E eu fico espantado com isso. Puxa, na minha prática eu não preciso ter todo esse rigor, né? Precisa. Claro que precisa, porque senão o seu resultado não é acurado, não é preciso. Uma coisa que, por exemplo, eu sempre tento, na medida do possível, se o paciente fez a primeira medição de manhã numa segunda-feira, ele vai voltar de manhã numa segunda-feira. Então, se ele sempre faz à tarde, e aí na vez seguinte, no retorno, ele vai fazer de manhã essa avaliação, a gente sabe que o nosso corpo chega a acumular 1 quilo durante o dia. E, obviamente, essa avaliação ela vai interferir. Então, acho que o principal que a gente tem que entender é que sim, a bioimpedância ela pode ser muito bem utilizada, ela pode ter um resultado muito interessante, mas ela tem que ser usada com critério, né? E também, de repente, ter alguma outra medida ali auxiliar, de circunferência, uns 3 pontos de dobras cutâneas,
que vai te dar uma ideia do que está acontecendo de fato. Então eu acho que é isso, né? Para você saber se o seu método, a sua conduta clínica, ela está adequada, você tem que ter um bom método de avaliação e um método que acima de tudo você confie. Então utilize, acho que pode ser sim uma ferramenta muito boa, mas utilize com critério. Sim, e o protocolo desses métodos encontra-se, né, no artigo científico. Exatamente. Tem que buscar no artigo científico todo o rigor que foi utilizado para desenvolver. Para ver se aquela máquina é realmente boa. É isso aí. Até a próxima, pessoal. Valeu, gente!